Eu quero passar. Eu sou da guerra, não posso negar. Rosa de ouro é quem vai ganhar. Estava ouvindo aqui a música O Abre Alas. Essa música, se a gente der uma pesquisada, a gente vai encontrar esse resultado que eu vou falar aqui para vocês. Foi a primeira música composta para o carnaval, uma música de Chiquinho Gonzaga. Isso faz muito tempo, né? O Abre Alas, que eu quero passar, né? Primeira música carnavalesca. Essa música, aliás, eu sempre inicio, né, com a música, uma dica, né? E hoje, 11 de fevereiro de 2026, a gente está aqui já caminhando para entrar no carnaval. Tivemos um pré-carnaval aqui em Fortaleza, muito bom, eu estou falando de Fortaleza. Daí gostaria de iniciar com a dica da música que faz uma referência aos carnavais, aos grandes carnavais. E aqui eu estava ouvindo na voz da Beth Carvalho, também uma grande cantora, que foi uma pessoa que impulsionou, né, a questão da música do samba e também música do carnaval. Então fica a dica, o Abre Alas, né, as marchinhas de carnavais. Não impede também de vocês curtir outras músicas, mas a dica, o Abre Alas, para a gente iniciar esse nosso trabalho de hoje no vídeo, tá certo? Tá bom? Bom, eu também sempre falo da questão da dica do livro, né? Então, eu vou continuar ainda dando a dica do livro do CTB, que é o assunto que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Da importância do CTB para nós que estamos no trânsito, que estamos dirigindo, que estamos pilotando uma moto, que estamos de qualquer outro meio, né, de um veículo, né? É importante, sim, que a gente possa ter a noção e compreender o que diz o CTB, né? Então, continua ainda valendo a questão da regra do CTB, tá bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre, falei a questão da marchinha de carnaval, né, para falar de um assunto bem bacana, bem interessante, sobre a direção defensiva, a importância da direção defensiva. E o que é essa direção defensiva? Eu trabalho com a questão do trânsito já tem algum tempo, sou formado dentro do aspecto técnico, como instrutor de trânsito, atuei muito tempo nas aulas teóricas, em centros de formação de condutores. E por que eu estou falando isso para vocês? Eu falo da direção defensiva com um outro olhar, né? Também com o olhar de motorista que está dirigindo, que está dentro do ambiente do trânsito, mas também com o olhar de quem estuda, de quem vê alguns pontos, alguns fatores importantes para a gente discutir sobre esse assunto. Então, eu acredito muito que eu também posso contribuir nesse aspecto, né? Bom, e como eu falei para vocês, a questão da direção defensiva, né? O que é essa direção defensiva? Como a gente compreende o que é essa direção defensiva? A gente compreende que a direção defensiva é a forma como você dirige, a forma como você dirige para evitar o acidente de qualquer natureza, de qualquer forma. Então, a forma como você dirige, que você evita o acidente, independentemente das suas circunstâncias, como ele pode ocorrer, se for um fator externo, se for um fator interno, essa sim é a compreensão do que é a direção defensiva. Ou seja, em resumo, a direção defensiva é como eu estou dirigindo, é como eu posso me posicionar no trânsito, a forma como você dirige. E agora, compreendendo também melhor ainda, essa forma tem que ser passível, totalmente, não somente passível, mas dentro de um aspecto ativo de que você está trabalhando para evitar o acidente de qualquer forma, de qualquer natureza. Quando a gente fala na direção defensiva, é importante que a gente possa lembrar assim, também outros aspectos. Mas antes, vamos pensar o seguinte. Quando a gente fala assim no trânsito, o que me vem à cabeça que forma a relação do trânsito? O que forma a relação do trânsito? Eu sempre gosto de dizer três coisas. O que forma a relação do trânsito são três coisas. As vias que estão lá, né, para que a gente possa circular, veículos que possam estar circulando nessas vias e quem está na condução desses veículos.
né? Então vamos aqui, as vias. O que são as vias? As rodovias, as estradas, as vias de uma cidade, qualquer coisa que você possa interpretar como via. E daí, nessa via, além de compreender que existem essas diferenças, essas classificações, estradas, rodovias, vias urbanas e por aí vai, existe também a compreensão de que eu posso entender que nessas vias existem circunstâncias do ambiente da via, que são aqueles elementos que circulam na via. Os animais que estão ali, pessoas que estão circulando e tantas outras coisas que estão lá. Então, as vias têm essa ideia. Quando eu falo veículos, que é o segundo elemento que eu coloquei para entender esse tripé do trânsito, nós falamos de todos os veículos que estão circulando por elas, seja veículos motorizados ou não, mas estão circulando por elas. E o terceiro elemento desse tripé que eu mencionei para vocês é quem está na condução desses veículos. Tá certo? Tranquilo. E daí, quando a gente pensa num acidente de trânsito, aí onde entra a questão da direção defensiva, a gente vai dizer assim, puxa, mas a culpa desse acidente de trânsito foi um desses três elementos. Com certeza, sim. Um desses três elementos tem uma culpa, né? Pode causar a questão do acidente. As vias, com todos os seus aspectos ambientais, os veículos que estão circulando e os condutores que, por sua vez, estão na condução, os motoristas, ou pilotos, como a gente possa querer definir, que estão conduzindo esses veículos, tá certo? Pois bem, então quando a gente pensa nesse aspecto, a gente vai reunir alguns elementos que podem pontuar a questão dos acidentes que são inerentes a esses três pontos, tá certo? E é o que a gente vai discutir agora sobre esses elementos e da importância da direção defensiva, tá certo? Eu separei alguns pontos aqui, fiz até um roteiro bem interessante aqui, para a gente discutir, tá certo? Tranquilos, né? Mas aí, veja só. Quando a gente fala dessa importância da direção defensiva, por que eu tenho que dirigir defensivamente? Por quê? Qual é a ideia de pensar dessa forma? Primeiro, quando a gente fala na direção defensiva, que ela é importante por esse aspecto, porque eu dirigindo defensivamente, eu estou entendendo sim que, de alguma forma, eu preciso preservar a questão da minha segurança. Não é isso? Eu encontrei algumas coisas aqui. Por que eu preciso trabalhar a direção defensiva? Pela minha segurança, a segurança dos outros, pela redução dos custos e gastos com veículos e etc., porque proporciona uma viagem calma também, obviamente, e menos agressiva, e aí faz você, como condutor, ser um exemplo de cidadania, porque você respeita as regras, não somente as regras do trânsito, mas as regras do respeito à vida de qualquer natureza. Esses são os pontos que eu posso, pelo menos alguns, mencionar para vocês o porquê que eu tenho que pôr em prática a direção defensiva. Então vamos recapitular. Porque eu trabalho a minha ideia da segurança pessoal e a das demais pessoas que estão circulando junto comigo. De alguma maneira, a direção defensiva proporciona uma redução de custos, obviamente, custos esses que são resultados do meu bom trabalho, né? Porque, afinal de contas, eu estou preocupado com a questão do meu veículo e etc. Né? De alguma maneira, a direção defensiva proporciona para mim uma viagem calma, mais tranquila, porque eu estou bem nessa situação. E daí, como eu falei também, a questão de você pensar, sim, que eu posso, sim, mostrar para as pessoas como que eu sou um agente de cidadania. Esses são os pontos que eu mencionei para vocês aqui. Por que a gente deve pôr em prática a direção defensiva? Quando a gente fala da direção defensiva também, a gente não pode esquecer de outros elementos fundamentais. E eu mencionei aqui, vou separar aqui alguns para a gente poder conversar. E até mesmo você que está assistindo aqui possa entender um pouco melhor, tá certo? Quando a gente fala na direção defensiva, quem lembra, quem estudou muita direção defensiva, sabe aquela ideia dos elementos da direção defensiva, né, dos princípios, enfim, a gente sabe de tudo isso. Né? Eu vou pontuar aqui, dentro da mesma ideia, talvez em um formato diferente, tá certo? Mas pelo menos 4 coisas que a gente possa trabalhar isso. Primeira coisa, não é diferente a gente pensar da questão do conhecer. Quando a gente fala conhecer, nós estamos mencionando o fato de você conhecer tudo que você vai fazer na sua viagem, tudo. Conhecer o veículo é fundamental? Sim, conhecer o veículo é fundamental. Conhecer a via, conhecer as regras de trânsito
conhecer você mesmo, acima de tudo, de como que você está para poder dirigir. Primeiro ponto, conhecer é fundamental. Então, vamos atentar para essa ideia da questão do conhecer. Segundo ponto, a atenção. Quando você fala de atenção, eu sempre digo que a atenção é tudo, né? Então, se você está atento no trânsito, está alerta, sempre alerta, né? O que acontece no ambiente do trânsito, dentro do seu carro, fora do seu carro, sabe? Você está bem nessa ideia, né? Conhecer e agora estar atento, né? Essas duas dicas, né? Quando a gente fala também de que a gente deve pontuar alguns outros elementos, é sempre bom lembrar a capacidade que você tem de prever algumas ações. Estou prevendo algumas ações, não somente que pode acontecer bem próximo de mim, mas também que está ao redor, que está assim lá na frente, um carro que está com um problema na frente, na chuva, tal, um negócio que pode cair. Então, a ideia também é que você possa ter esse conhecimento de sempre estar prevendo, se antecipando algumas situações de risco. Quando a gente fala também de mais outras situações que ajudam a gente como princípios básicos, a gente não pode esquecer daquela coisa de você estar bem, quando você se mantém equilibrado no trânsito, né? Estou aqui equilibrado no trânsito, estou bem, estou calmo, nada vai tirar meu foco, né? Então eu posso sim adotar isso como regra. Bom, eu coloquei aqui apenas 4, né? Então, recapitulando aqui. Conhecer-se, conhecer o veículo, conhecer o ambiente. 2, atenção, estar sempre alerta de qualquer natureza, né? 3, a capacidade de você se antecipar a situações de risco, prever qualquer coisa que possa acontecer. E 4, o seu equilíbrio, aquela pessoa equilibrada que está no trânsito, é fundamental. Manter-se calmo, você vai se dar muito bem no trânsito. Esses pontos que eu mencionei para vocês são situações de que a gente pode trabalhar inicialmente na direção defensiva como isso que possa me ajudar. Claro que existem mais coisas, né, que você pode trabalhar também que podem te ajudar, mas eu mencionei isso como um bom início, um bom começo para você trabalhar, enfim, e te ajudar na hora que você vai pegar a estrada, tá certo? Bom, antes de falar nas causas que provocam os acidentes e provocam a morte, vamos pensar assim. Vou fazer aqui um pequeno roteiro aqui para vocês, certo? Eu vou fazer uma viagem. Vou sair daqui, eu estou aqui em Fortaleza, e vou sair para um lugar, curtir um carnaval em outro lugar, tá certo? Vamos dizer que você está em Brasília, que você está no Rio de Janeiro, que você está em Natal. Vamos celebrar uma ideia aqui de que está todo mundo indo para Salvador, curtir um carnaval em Salvador. O que é que você vai planejar nisso? Você vai pensar, eu vou fazer uma viagem, então vou botar aqui, vou sentar aqui com as pessoas e vamos colocar aqui no papel, fazer um planejamento dessa viagem. Nesse planejamento tem muita coisa que pode ser incluída, claro, muita coisa vai ser incluída nisso, né? A gente não pode esquecer. Mas vamos pensar, vamos incluir a viagem no teu trajeto, no teu roteiro, aqui de Fortaleza, de Brasília, do Rio, de Natal para lá, que você vai pegar uma estrada. Então, como eu falei no começo naquela hora, questão dos tripé, do trânsito, as vias dos veículos e que está na condução, então você vai pensar sempre nisso. Eu estou pensando assim, que eu vou estar com o veículo, e vai ter uma estrada e eu vou estar dirigindo. Então, esses 3 elementos devem fazer parte de maneira muito clara, muito bem precisa e preciosa, né, na questão do seu planejamento. Né? Quando eu falo do planejamento, o veículo, que carro que eu vou? Como é que está esse carro? Então, não esquece de dar uma olhada nesse carro. Por onde é que eu vou? Qual é a via que eu vou utilizar? Como é que está essa via? Qual é o horário que eu vou? Qual é o tempo, né? Quem que está na condução disso? Será que eu vou estar bem? Então, no planejamento, você deve sim pensar que isso vai ser importante para você, sim, porque isso vai te ajudar muito, tá certo? Quando a gente fala de acidentes de trânsito, de modo geral, a gente se assusta um pouco, porque existem muitas causas, muitas coisas que provocam isso, né? Eu sempre falo, inclusive quando eu falava nas minhas aulas, que eu estava na sala de aula e falava para as pessoas sobre esse assunto, e a gente sempre dizia que existem sim causas, existem muitas causas, que a gente vai conversar agora há pouco. Mas essas 3 causas, elas estão juntas, em conjunto, obviamente, com algo muito mais forte. Que são alguns fatores que podem desencadear esses acidentes. E esses fatores têm uma relação muito clara com quem está dirigindo, ou seja, com as pessoas, tá certo?
a gente vai mencionar isso aqui. Mas primeiro, vamos pensar o seguinte. Lembraram aí da questão do planejamento, que é fundamental para você fazer essa viagem, né? Então, o que você vai fazer o planejamento? Conhecer o carro, saber o carro, conhecer a estrada que você vai, conhecer a si mesmo, como é que eu estou, quem vai dirigir. Então, não esquece de você fazer o planejamento. Então, pensar nesses 3 itens importantes, certo? Lembrando que, quando você fala do veículo, o que você vai pensar no veículo, né? Checklist que eu faço para ajeitar ele, enfim, aquela coisa da manutenção está em dias, né? A estrada que eu vou, para onde é que eu vou, será que está boa, será que não está? Enfim, pensar bem, né? Pensar isso bem, né? Eu sempre lembro que algumas pessoas dizem assim, puxa, mas quando eu faço o planejamento de uma viagem, eu sempre observo alguns lugares que são muito perigosos. Boa, a gente tem que observar isso, né? A gente não pode esquecer. E, acima de tudo, estar bem preparado, né? Esse não pode esquecer a questão do planejamento, tá certo? Quando a gente fala em acidente de trânsito, minha gente, é muito assustador. Se você pesquisar qualquer um desses sites que a gente tem aí, o site do governo, o site de algumas organizações não governamentais que tratam sobre o assunto da segurança viária, a gente vê como é alarmante essa questão dos acidentes de trânsito, né? A gente sabe muito bem isso. No Brasil, é uma coisa muito, muito de louco, né? Pois bem, quando a gente vê um acidente de trânsito, a gente fala assim, puxa, mas o que causou? Quais são as causas desse acidente de trânsito? Eu fiz uma relação aqui, que eu vou ler para vocês, algumas causas desse acidente de trânsito que podem gerar o acidente, né? Olha só aqui. Falta de atenção, desrespeito à sinalização, excesso de velocidade, não respeitar a distância segura, a ingestão do álcool, defeito no veículo, aqui a questão do veículo para fazer o planejamento, né? Dormir no volante, ultrapassagem indevida, defeito na via, animais na pista. Aqui são algumas causas que podem provocar o acidente. Passando daqui, aí deixa eu mostrar aqui para vocês que essas causas provocam os acidentes. E olha só aqui, que desses acidentes levam à questão da morte no trânsito. É onde a gente tem que pensar, né? Quais são as causas que de fato provocam a morte, resultado desses acidentes, né? Primeiro está o desrespeito à sinalização viária. Quando se vê um acidente de trânsito que houve um resultado de morte, eu estou falando isso aqui, gente, você pode pesquisar em qualquer desses lugares, dessas fontes, Polícia Rodoviária Federal, Observatório Nacional de Segurança Viária, qualquer um desses sites, dessas organizações, eles vão te dar essas informações. Isso aqui não é uma coisa que eu invento, não, é uma coisa que está presente para todo mundo, né? O desrespeito à sinalização está em primeiríssimo lugar. Claro, por quê? Porque é resultado do avançar no sinal vermelho, não parar onde não devia. A gente sabe disso, né? Segundo ponto de causas que provocam acidente de trânsito e causa morte, é a falta de atenção. Hoje, a gente sabe que se você fizer uma pesquisa, o cara está dirigindo aqui, está no celular, né? Excesso de velocidade é o terceiro ponto que causa o acidente e, consequentemente, a morte. A ultrapassagem indevida está em quarto lugar. A ingestão de álcool em quinto, dormindo na direção em sexto, e não guardar uma distância de segurança correta de um veículo para o outro está em sétimo. Ou seja, mencionei aqui para vocês alguns pontos que causam os acidentes. E esses pontos aqui é o que provocam as mortes. Agora, uma pergunta aqui para vocês. A gente vê aqui, disso que eu mencionei para vocês, daqueles 3 elementos que eu pontuei que fazem o tripé do trânsito. Aqui nessas causas, nesses 7 itens que eu coloquei aqui. Qual deles vocês relacionam com um ou outro aqui nesse tripé do trânsito que eu fiz? As vias, dos veículos e da questão do condutor. Vamos ver aqui. O desrespeito à sinalização, a falta de atenção, o excesso de velocidade, a ultrapassagem indevida, a ingestão de álcool, dormir na direção, não guardar a distância de segurança. Esses 7 itens, você enxerga onde? Nos condutores. Exatamente. Você não enxerga nas vias, você não enxerga nos veículos, você enxerga nos condutores. O que eu estou querendo dizer, minha gente, é que as causas dos acidentes de trânsito e que levam à morte foram provocadas por nós, que estamos dirigindo. Não é novidade isso para ninguém.
Ou seja, se a gente pensar bem, por mais que haja uma fiscalização, para ver como é que está a via, fiscalização para ver se os motoristas estão direitinho, estão com documentos, se o carro está aqui, mas o fator humano, o fator da pessoa, ele ainda é sim, o maior provocador, o maior fator que leva ao acidente de trânsito. E daí eu sempre também digo que esses elementos aqui, que a gente pontuou agora como fatores que levam à morte, que causam a morte, que resulta na questão do meu comportamento como pessoa que estou lá dirigindo, isso sim tem uma relação muito clara nos meus comportamentos em três aspectos, que a gente sabe muito bem disso, né? De alguma maneira, primeiro, eu sou muito imprudente. Segundo, eu sou inexperiente, não tenho perícia nenhuma para estar no trânsito. E terceiro, eu sou muito negligente. A gente sabe que essas três situações, esses três fatores são muito comuns na questão do comportamento da gente, não somente no trânsito, em qualquer lugar, né? Mas no trânsito não vai ser diferente. Ou seja, o que nós vimos aqui é que as causas de acidentes que provocam, sim, a morte no trânsito têm uma relação muito clara, muito evidente com o motorista, ou seja, conosco que estamos dirigindo. Porque nós somos imprudentes, de alguma maneira a gente é inexperiente, a gente não sabe nem se quer fazer uma manobra, a gente não conhece a estrada, a gente não conhece o carro e está lá, então a gente está totalmente negligente, a gente não deu a mínima, não olhou nem sequer como é que está o estado do pneu. Não é isso? Tranquilos? Pois bem, minha gente, para resumir aqui o que a gente conversou hoje aqui, é importante que você possa, sim, ter uma ideia clara de que dirigir é uma situação bacana, muito bom, que a gente gosta, mas, acima de tudo, exige de você compromisso, sim, com responsabilidade. E a direção defensiva é essa boa prática que faz com que você possa compreender a importância dessa segurança, tá certo? Então, dirigir defensivamente é, sim, aquilo que eu posso estar dirigindo numa boa, sem provocar nenhum tipo de acidente, ou seja, a forma como eu dirijo, o meu bom comportamento para evitar qualquer acidente de trânsito, tá certo? Tranquilos? No mais, minha gente, a gente vai entrar agora no período de carnaval, bom carnaval para todo mundo, vamos dirigir com responsabilidade, vamos atentar para a importância da direção defensiva. Isso aqui, a gente sabe que existe muita coisa que a gente pode sim conversar sobre a importância da direção defensiva. Existe aqui muita coisa. Isso aqui foi só apenas, na verdade, um prefácio, um coverzinho para que a gente possa entender, ter consciência plena que a segurança viária, a segurança no trânsito, depende não somente de uma boa estrada, não somente de um bom veículo, mas, acima de tudo, do meu bom comportamento. Tá bom? Um grande abraço a todos. Vamos aqui no carnaval.